Agora, o grande nome da Copa América é o James Rodrigues, né? 6 assistências, cara, em 5 jogos. 6 assistências, né? E é impressionante o que ele tem feito. E uma coisa que me chamou muito a atenção é o quanto os jogadores gostam dele, cara. Não só eles estão dispostos a dar a vida em campo por ele, a ajudá-lo a ter essa redenção aí. Não é nem redenção com a seleção, porque com a seleção a gente nunca pode falar nada dele, né? De fato, ele sempre deu muito pela seleção. Mas esse carinho que ele recebe, tem uma entrevista do Luiz Dias depois do jogo em que ele fala: olha, o Rames pra mim é um ídolo, pô, poder compartilhar momentos com ele é muito legal e tal. Então, a gente percebe que esse funcionamento é algo realmente interessante. Então, pra mim, hoje ele seria o melhor jogador do torneio. Claro que se for a Argentina vai ser o Messi, né, campeão? Ninguém duvida disso. Mas se eu tivesse que dar o prêmio hoje, eu daria o prêmio pro Rames Rodrigues. O que me chamou a atenção? Todo o segundo tempo com o jogador a menos, né? Então você tem um mérito gigante aí. O Uruguai foi melhor 11 contra 11 do que 11 contra 10. Porque o Uruguai teve pelo menos 4 chances, ainda com 0-0. E aí temos que falar do ônus do Darwin Núñez, né? Que é um jogador caótico, gera muito jogo, mas tem um aproveitamento baixo de chances. Então teve chances ali que ele acabou desperdiçando. Se o Uruguai sair na frente, de repente podia ser outro jogo. E aí o que eu achei legal que o Néstor Lorenzo, o técnico da Colômbia, fez? No segundo tempo, o que todo mundo faz nessa hora, né? Tira um atacante, recompõe a defesa. Só que ele põe o Santiago Arias no lugar do John Arias do Fluminense, o Arias do Bahia no lugar do Arias do Fluminense, e ele fica com o Córdoba e o Luiz Dias. E o Luiz Dias não voltando para marcar, o Luiz Dias na frente mesmo. Para quê? Para ele ter também a saída para o contra-ataque, para ele poder incomodar também de alguma maneira a defesa uruguaia. E o Uruguai, quando se viu colocado na situação de enfrentar uma defesa mais organizada, sofreu. Aquela coisa dos times do Bielsa que gostam que o adversário venha pressionar, né, para ele poder sair, jogar com o campo inteiro, jogar no risco. E o Uruguai não conseguiu fazer um bom segundo tempo. O que o Bielsa falou, e normalmente eu concordo muito com o Bielsa, mas ele falou: para a gente era melhor não ter a expulsão. Aí eu acho que é muita desculpa, né? Porque você vai sempre querer ter a expulsão. Mas é fato que o Uruguai não jogou melhor depois da expulsão. Né? O Uruguai não foi mais organizado, o Uruguai não melhorou no jogo e a Colômbia conseguiu daquele jeitinho, né? O Córdoba só vai sair lá aos 75 minutos, aí ele coloca o Mina, né, como mais um zagueiro, óbvio, né, já para segurar a pressão, até porque o Uruguai ia começar a usar muita bola alta, ia começar a jogar a bola na área. Já tinha o Luiz Soares em campo. E dessa maneira, então, a Colômbia conseguiu essa vitória. São 23 anos sem chegar a uma final. A última final foi lá em 2001, na Colômbia, quando eles ganham do México. E numa Copa América muito peculiar, né? Uma Copa América que a Argentina não vai por questão de segurança, que o Brasil sai para Honduras nas quartas de final. Então não é tirar o mérito daquela. Mas essa é muito maior. É fora do país, sabe? É em outro contexto e é muito grande. São 28 jogos de invencibilidade com o Néstor Lorenzo. Nem a seleção do Maturana, a seleção histórica de Valderrama, de Asprilla, de Rincon. Nossa, se eu citar todo mundo aqui, eu vou ficar o dia inteiro, né? Aquela conseguiu 27 jogos invicta. Essa consegue 28. Então, a verdade é, a Colômbia, daqui a pouco a gente fala da Argentina, mas a Colômbia hoje tem bola para fazer um jogo igual com a Argentina e ganhar. Vai ser uma grande final domingo. É. Pois é, eu assim, o que eu vi, e aí acho que falando da Copa América de uma maneira geral, a gente viu uma Colômbia melhor do que a Argentina nessa competição. A Colômbia talvez tenha sido a equipe que melhor jogou na Copa América até aqui. Então, acho que a sua chegada à final é absolutamente justa. É justa pelo que ela fez no torneio e, para mim, é muito justa pelo que ela fez ontem. E aí a gente vai falar, claro, do tempo todo jogado com um a menos. E aí eu entro um pouco num ponto do Uruguai também, que para mim e tudo bem, assim, eu nunca aguentei muito os clichês do Galvão, para ser bem sincero com vocês, sobre argentinos e uruguaios, que eles batem mais, que eles catimbam, que eles isso, que eles aquilo, porque durante muitos anos o que a gente viu, talvez até incitados por essa ideia de que o argentino e o uruguaio são canalhas, né, dentro de campo, foram os brasileiros às vezes perdendo a cabeça em momentos desnecessários. Então eu acho que assim, essa verdade, ela é uma verdade parcial, né? Ela se aplica em alguns momentos, em outros não. Porém, nessa Copa América, o que a gente viu o Uruguai fazer nos dois últimos jogos
para mim é muito incômodo, é muito irritante. E eu adoro o Uruguai, tá? Eu adoro o Uruguai, como eu adoro também a Argentina, mas, sinceramente, não dá. Eu acho que assim, foi um espírito de entrar pensando no antijogo nas duas partidas, contra o Brasil também. O que o Araújo fez com o Endrick, aquele negócio de entrar disposto a intimidar o garoto, porque ele é jovem, porque ele é badalado e tudo mais, e depois acabou ele, Araújo, saindo machucado, está fora da competição, mas eu acho que assim, são comportamentos que me incomodam demais. Tá? E aí os caras ficam bravos quando a gente fala que na Euro a gente vê muito pouco desse tipo de coisa, ou quase não vê praticamente esse tipo de postura. A gente viu o Uruguai fazer contra o Brasil e a gente viu o Uruguai fazer demais contra a Colômbia também. A própria expulsão do Munhoz foi uma estupidez, evidentemente, do Munhoz reagir daquela maneira, mas nasce de um antijogo, né? Nasce de uma provocação para tentar tirar o adversário da partida ali, um beliscão, uma apertada ali no jogador colombiano, que acaba reagindo de maneira absurda e exagerada, e por isso é expulso. Mas o tempo todo, o Uruguai batendo muito, o Uruguai intimidando num momento que não tinha por que intimidar, no momento em que o importante para ele, o Uruguai, era jogar futebol, porque afinal de contas tinha um jogador a mais. Estava perdendo a partida. Então tinha que ter uma outra postura. E não acho que tenha tido, não. Eu acho que em vários momentos o Uruguai descambou para esse aspecto. Não acredito, evidentemente, que seja uma orientação do Bielsa. O Bielsa até falou um pouco disso, né, no começo da competição, dizendo que é difícil mudar a cultura de certos países, quando desde a base eles são treinados para agir de uma maneira, para jogar de uma maneira, mas eu acho que você pode até tentar diminuir, né? Quer dizer, se um cara com a moral que tem o Bielsa pede para que certas coisas não sejam feitas desde o início de uma partida, talvez alguns jogadores teriam se controlado nesse sentido e não se controlaram. Então, eu acho que sim, como disse o Léo, o Uruguai teve as suas chances, embora não dominasse o jogo, teve as suas chances com Darwin Nunes quando o jogo estava em igualdade numérica. Ele desperdiçou ali duas ou três boas oportunidades, é verdade, oportunidades no contra-ataque, porque a Colômbia o tempo todo queria mandar no jogo, né? Tinha mais volume, atacava mais. Então eu acho que faz-se justiça aí para uma Colômbia que jogou mais bola do que todo mundo para mim nessa Copa América até aqui. Estou com o moletom da Argentina só porque eu já estava com o moletom da Argentina, estava quentinho e eu não ia tirar, mas confesso que dessa vez não é minha torcida, não, na decisão. Eu acho que foi muito legal também, foi muito emocionante a gente ver a reação dos colombianos ao apito final do árbitro, né? Uma comemoração de título de Copa do Mundo, praticamente, é saída para a final. Então vai ser uma final muito legal, porque os argentinos sempre absolutamente empenhados, imbuídos com tudo que diz respeito à seleção argentina, e os colombianos, para mim, assim, as imagens, as cenas que a gente viu depois do final do jogo de hoje, as cenas legais, né? Depois podemos até falar das cenas ruins e lamentáveis, para usar o clichê, mas as cenas legais que a gente viu dos jogadores colombianos, dos torcedores colombianos comemorando, acho que deram e dão uma boa dimensão do que é essa chegada à decisão por parte da Colômbia. Bertozzi lembrou da Copa América de 2001, quando a Colômbia ganha em casa. Olha, na prática, eles estão praticamente jogando em casa também, né? Porque o É que tem verdade. de colombiano nas arquibancadas, e até a nossa reportagem lá da ESPN tem mostrado isso, né? Como os colombianos foram maioria em todos os jogos e têm feito festas absurdas, né? Antes das partidas, nas arquibancadas. É de se lamentar realmente o que aconteceu no final do jogo, aquela confusão envolvendo jogadores uruguaios e torcedores colombianos no setor dos familiares dos jogadores uruguaios, uma confusão que começou ali, mas a parte disso, né, a torcida da Colômbia tem feito uma festa incrível. Há algumas similaridades também nas duas finais continentais, e aí eu me refiro a Euro e Copa América, porque na Copa América, eu estou muito de acordo que a Colômbia foi o melhor time do torneio. Enquanto a Argentina, ela era, antes da competição começar, a favorita, por tudo que fez nos últimos anos. Quando a gente olha para a Euro, a Espanha foi o melhor time do torneio e a Inglaterra, se não era a favorita, era uma das duas grandes favoritas ao lado da França. E É, chega na decisão sem convencer, como a Argentina. Só para corroborar, Gustavo, em todas as casas de apostas, e aí tudo bem, vai ver que o inglês gosta mais de apostar.
a Inglaterra era a favorita. Ela estava, Sim, inclusive, acima da França nas casas de apostas, né? Então, aí tudo bem. Tem tradição de Inglaterra e Argentina são diferentes, mas você tem exato. razão. Sim, A não. Inglaterra era a favorita, sim. Sim, claro que são favoritismos diferentes pelo que cada uma já conquistou, mas tem essas similaridades entre as duas finais. Eu queria falar sobre o Rames. Eu, realmente, desde que vim para a Espanha e passei a trabalhar como correspondente, praticamente não acompanho o futebol brasileiro. Praticamente não acompanho o futebol brasileiro. Minha rotina é 99,9% futebol internacional. E aí eu fiquei muito atento, né, durante essa Copa América com a reação dos torcedores em relação ao Rames, né? Porque qual é o motivo do Rames jogar tão bem na seleção colombiana e não render no clube? Né? Porque assim, é só questão de posição. Não é possível, sabe? Não é só a questão do posicionamento. Ele joga ali como esse meio avançado na Colômbia, com liberdade. Quando marca, tem que marcar lá em cima, não precisa baixar junto com as linhas. Né? Tem a ver com a vontade dele, para mim, esse é o fator principal, e o acolhimento que existe na seleção colombiana, sabe? Não tô querendo apontar erros aqui, mas talvez pensar num caminho para você ter o melhor jogador da Copa América rendendo no clube também, jogando bem pelo São Paulo, porque não é possível que um jogador que consiga se destacar como o Rami se destacou nesta Copa América, a gente não está falando da Copa de 2014, a gente está falando da Copa América de 2024. Não é possível que ele não consiga se destacar também jogando no Brasil, jogando pelo seu clube. Enfim, porque é sim o melhor jogador do torneio, desequilibra e é destaque internacional. Você pega as principais notícias de Copa América pelo mundo, todo mundo falando do Rames Rodrigues, porque, de novo, ele se destaca em um torneio de seleção. O Fala- Gustavo, Diga. sim, só uma coisa rapidinho, porque você fala no clube, né? E acho que assim, quando você fala no clube, você está hoje se referindo ao São Paulo. Sim, Mas se claro. a gente olhar para o histórico do Rames, ele nunca foi num clube, né? Lampejos, ok, brilharecos aqui e ali e tal, mas ele nunca foi no clube o que ele é na seleção. E eu acho que a gente vai ter muita dificuldade de ver algum dia uma reação do Rames num clube de futebol com uma reação que a gente viu ele É, ter ao final do jogo de aquelas lágrimas, aquele choro, aquilo ali acho que É genuíno, né? exemplifica. É? É O quê? genuíno. Exato. Acho que aquilo exemplifica tão bem a maneira como ele se relaciona com a seleção colombiana, o quanto ele faz questão de estar ali, o quanto ele faz questão de jogar bem ali, o quanto ele faz questão de correr ali. E, infelizmente, aí tudo bem, a gente pode até discutir, mas o técnico não tem que ter capacidade de tirar isso dele no clube e tal. É difícil, né? Quando a gente vê o histórico que o Rames tem em clubes e na seleção colombiana, é difícil a gente apontar o dedo para um técnico de repente e dizer, pô, cara, você tinha que fazer ele jogar no clube o que ele joga na seleção, porque a impressão que dá é que ele não tem nem um quinto, nem um décimo do desejo e da vontade, da uhum. volúpia que ele tem com a camisa da seleção colombiana quando ele veste a camisa de qualquer clube, e não só do São Paulo. Não, e bate com relatos de profissionais que trabalharam com ele ao longo da carreira, né? E falam que no dia a dia de clube ele não é o cara mais dedicado, ele não é o cara mais empenhado em treino. A rotina do dia a dia dele, às vezes, também não é a rotina de um atleta profissional. Então, sabe aquela história do cara que parece treinar no clube para na seleção chegar e render? E além dessa coisa de ir na seleção, de fato, ele ser, como eu falei aqui da entrevista do Luiz Dias, ele é tratado como um ídolo, uma referência. Parte dessa geração é a geração que viu o Rames na Copa de 2014 já. E que vibrou com a Copa que ele fez, com o golaço dele no Uruguai. Ele de fato já é para uma nova geração de jogadores colombianos um ídolo. Então, para os caras não é um problema se esforçar 10% a mais ali por ele também dentro da seleção. E aí, numa seleção que tem a bola parada que a Colômbia tem, cara, a bola que ele coloca pro Lerma, né? O efeito que ela coloca, pô, fantástico. Só o Brasil não tomou gol de bola parada da Colômbia e também ainda assim por um detalhezinho, né? Porque tomou, mas estava impedido. Se não teria É. tomado também. Então, é a bola parada mais perigosa da competição. O argentino certamente vai ter que observar muito e ter muita atenção com isso. E tem muito a ver, sim, com o Rames Rodrigues. Eu tava tendo uma discussão agora há pouco no Twitter, você imagina, né? E É, das pessoas pois é. falando que cruzamento não pode ser assistência. Quer dizer, o cara treina, o cara mete a Maravilhoso. técnica na bola. Ah, mas foi escanteio. Mas, sim.
Quer dizer, a maneira que o cara bate na bola, então não importa, né? É como se fosse tudo sorte. Então, são 6, bate o recorde do Messi, que era de 5. Lembrando que a Opta só tem os dados de 2011 para cá, né? Então, não sei se antes alguém teve, mas pelo menos de 2011 para cá é o recorde aí com 6 assistências. Cobra-se muito profissionalismo do Rames, né? E É, agora deu para perceber que realmente falta um pouco nos clubes. Até porque o dia a dia, o sustento dele, o contrato dele é com os clubes. E sempre contratos bons com grandes clubes, até o Bayern de Munique, depois o Everton e tal. Não, e o Jean lembrou bem, antes do São Paulo, teve a passagem pelo Olympiacos, extremamente frustrante, por exemplo. Extremamente frustrante a passagem dele pelo Olympiacos, talvez mais do que qualquer outro clube na trajetória europeia dele aqui. E aí ele volta para a América do Sul para jogar pelo São Paulo, e no São Paulo ele não é um décimo do que ele é pela Colômbia. Ele não consegue causar um impacto que ele causa na seleção colombiana. É uma soma de fatores, né? Que acho que parte acima de tudo dele, dessa vontade, desse desejo de ser craque, de ser o jogador que ele é. Falando um pouco da Argentina, não, né, Gia? Diga. só para não passar batido a história da confusão, Alex. Ah, sim. Porque, assim, a entrevista do Jimenez pós-jogo, ela é muito pesada. E ela fala assim, eu sei que vão me cortar aqui, mas a questão da segurança, né, das famílias ficarem ali expostas, como o Gustavo já falou, eram praticamente 95% de colombiano, e as famílias estavam colocadas ali, cercada por um mar amarelo, e pelo relato do Jimenez, assim, o pessoal no final do jogo já estava mamado e tal. Claro, começa a ter provocação, começa a ter zoação, começaram a atacar coisa na direção do lugar onde estavam as famílias dos jogadores. Mulher, recém-nascido. Aí eu não quero advogar a favor da violência, não, mas você tá ali no campo, você tá vendo sua família num lugar onde está saindo uma confusão, você vai atrás de tirar as pessoas de lá, né? E pelo menos foi o que os jogadores do Uruguai disseram, depois o presidente da federação disse. Então, essa questão da segurança tem que ser muito vista, porque afinal, Argentina e Colômbia, meu amigo, aí está falando de torcidas que tem barra brava dos dois lados, que estão lotando os estádios, né? E dessa vez a gente vai ver talvez o estádio dividido, né? E isso precisa ter muita atenção, porque a Conmebol não pode lavar as mãos e falar, violência é errado. Todo mundo sabe que violência é errado. A ação tem que ser preventiva, né? Isso não deveria acontecer. Confusão no campo também não devia acontecer, mas acontece, É. né? Então, aí é só bom fazer essa ressalva, né, Léo? Porque eu acho que também os jogadores do Uruguai, em vários É, momentos, tiveram reações descabidas em relação ao que acontecia. Porque você foi muito bem. É óbvio que, assim, se eu vejo minha família lá em cima e os caras atacando coisa, ou algum risco para a família, eu tenho uma preocupação naquele momento e na vida e na hora. Tirar, como você mesmo falou, você vai lá e tira a sua família de lá. E óbvio que sim, os jogadores têm, né, essa possibilidade de fazer isso, tem essa prerrogativa de chegar lá e falar: não, vem aqui, fica aqui comigo no campo. Fazer gestinho de lango-lango lá, como o Darwin Nunes fez, depois tomou uma tarracada na cabeça ainda que ele desapareceu. Não sei se vocês viram essa imagem. Entrar no pau ali na porrada e ficar ali com gesto de clube da luta na arquibancada não faz sentido nenhum, né? Então, de novo, acho que alguns jogadores passaram do ponto também, outros jogadores que a gente viu, eu nem consegui identificar quem foi, que do campo atirava coisas é, contra a torcida colombiana, é completamente fora de noção, é uma reação desmedida também, porque você vai acertar gente que eventualmente não tem nada a ver com o que está acontecendo lá. Então, eu acho que, claro, é de se lamentar a organização, mais uma vez, né? E para mim, tudo começa quando, assim, você numa competição desse tamanho, dessa importância, né? O que deveria ser a nossa Euro, permite que você tenha as medidas que a gente teve nos campos da Copa América, porque é campo de futebol americano. Mano, cara, é a maior competição sul-americana de seleções. Assim, você não pode se dar o luxo de dizer, não, tudo bem, vai, é que ele só tem campo de futebol americano. Não dá, cara. É muito. Então, assim, isso para mim é um pouco emblemático do quanto a organização deixou a desejar em vários pontos. Esse ponto da segurança é um, e é óbvio que tem que se tomar cuidado em relação à final, mas também, repito, acho que houve reação desmedida de parte dos jogadores da seleção uruguaia que se mostraram descontrolados e desequilibrados em vários momentos ali da semifinal. Atenção para essa decisão no domingo. Do outro lado, a Argentina, né, Léo? Tá levando a vida.
nenhum momento foi cobrado, foi muito exigido no torneio, né? Contra o Equador, né? Contra o Equador, sim. Contra o Equador tiveram que suar sangue ali, porque o Equador foi melhor nos 90 minutos. Contra o Canadá, um sustinho só. O Canadá foi muito bem os primeiros 20 minutos, né? Com o Schaffelburg ali pelo lado direito, lado esquerdo, aliás, incomodando muito. Mas depois do gol do Julian Álvares, que aliás já tinha brilhado na semifinal da Copa do Mundo, né? Contra a Croácia e agora brilha também na semifinal da Copa América, uma belíssima assistência do Depou, que aliás para mim foi o melhor jogador da semifinal. O prêmio foi para o Messi, mas para mim Claro. foi por causa do gol, basicamente, né? Deviam estar esperando um jogo que ele fizesse o gol, enfim, para dar o prêmio. Se fosse 0-0 e a Argentina passasse nos pênaltis, quem levaria, Léo? Depende, Messi. aí depende. Não, porque acho que. Não, tudo bem. Se um goleiro pega 3 pênaltis. Mas Mas o não. Messi, ele já. É É, assim: o jogo começa, o Messi já tá com o Já o prêmio dele separado aham, ali. é. Aí, se os outros conseguirem fazer algo para tirar o prêmio dele, beleza. Então, mas assim, depois disso, o Canadá, eu acho que o Jesse Martin ele vem com uma ideia um pouco diferente da que tinha o John Herdman, né? O técnico que dirigiu o Canadá na Copa do Mundo. Porque o Canadá na Copa jogava um futebol até interessante, mas era muito exposto, né? O Canadá era até ingênuo defensivamente em alguns momentos na Copa do Mundo. E me parece que esse Canadá vai ser uma seleção um pouquinho mais organizada, mais cautelosa em alguns momentos. Então o Canadá tentou ficar no jogo. E só que tomou o segundo gol muito no começo do segundo tempo. Aí, aquela história, você já sabe que não vai empatar, fica muito difícil. A Argentina também não precisou forçar muito para chegar à final, mais uma final. O Scaloni vai ser o primeiro técnico da história da seleção argentina a disputar 4 jogos de título. Copa América 21, finalíssima 22, Copa do Mundo 22 e agora a Copa América de 24. Para toda uma geração de argentinos, essa é uma situação muito incomum, né? A Argentina se acostumou, a gente falou sobre isso até no ESPN-FC, a Argentina se acostumou até algumas das melhores gerações da sua história. Teve Riquelme, teve Ortega, teve Verón, teve Aimar, teve Zanetti. Eu posso ficar citando aqui todo mundo. Cambiasso. E tomava pau do Brasil desfalcado, e tomava pau do primeiro jogo mais difícil da Copa. Um pouco do que a gente está vendo hoje com o Brasil também, né? Mas tem uma geração de torcedores argentinos muito forjada no fracasso, né? Na decepção, em criar uma esperança e vê-la frustrada no final. Então, assim, essa não é a melhor geração tecnicamente da história da Argentina, mas talvez seja a maior e seja a que o torcedor tem mais carinho, porque esses caras têm uma identificação absurda com o torcedor, com a seleção. Você percebe, é tão difícil hoje que a maioria dos jogadores de seleção joga muito pressionado, né? Pelo medo de perder, joga muito pressionado pelo medo da crítica. E a seleção argentina é tão blindada hoje que é isso, assim, ela pode passar do Equador no sufoco e, entre aspas, sem merecer. Então não vai ter cobrança, né? Não vai ter cobrança. Então, enquanto viver essa lua de. Crédito, né? O crédito tá aí. Enquanto tiver essa lua de mel, o crédito vai estar aí. E é justificável o crédito. É engraçado que acho que tudo acaba, talvez, diminuindo essa pressão e tudo, mas numa Copa América mesmo, né? Quando essa geração ganha a Copa Uhum. América, a gente percebe que. Porque a gente talvez não dê ou não tenha dado ao longo dos anos o devido valor à Copa América, né? E acho que até é justificável por tudo que a gente falou da organização, pelo fato de que a gente tinha a Copa América quase que um ano sim, um ano não, né? E óbvio que isso tira o Seleções peso. convidadas, Seleções que para mim convidadas. tira o valor, enfim. Exato. Então, sim, você tinha muito motivo para tirar o valor da competição. Mas a Argentina, pelo jejum de títulos que viveu, dava importância e acho que conseguiu diminuir essa pressão ao ganhar a Copa América. É normal esse crédito e a gente sente, de fato, acho que eles jogando com uma leveza que não é comum até às seleções, né? Que são seleções, as grandes em geral são cobradas, a não ser que conquistem títulos constantemente. Agora, o futebol não tem sido um futebol maravilhoso, não tem, repito, não é para mim a melhor seleção nessa decisão. Acho que a Colômbia jogou mais até aqui. Só que aí você está falando justamente de uma seleção que tem, além da qualidade técnica indiscutível, né, de jogadores de altíssimo nível, uma rodagem, uma experiência, né, uma capacidade de não sentir momentos como esse, que certamente não está do lado da Colômbia. Porque se a gente vê toda a reação dos colombianos após a vitória na semifinal,
a gente consegue imaginar, ao mesmo tempo, o peso que essa final vai ter para esses caras. Uhum. Quer dizer, o quanto esse jogo é importante, o quanto esse jogo é um jogo absolutamente histórico, talvez seja o principal jogo da vida de vários desses caras que vão entrar em campo no domingo. E na Argentina, obviamente, por mais importante que seja, e a gente sabe como os argentinos tratam a sua seleção, como os jogadores fazem questão de vestir essa camisa, não dá para dizer, aliás, dá para afirmar que não é o jogo mais importante para nenhum deles, porque esses caras já jogaram final de Copa do Mundo e venceram, a mais espetacular das finais de Copa do Mundo da história. Então assim, é um peso diferente para um e para outro. Não quer dizer que um quer ganhar menos do que o outro, mas eu acho que esse peso diferente também torna a pressão para a seleção argentina ela menor do que vai ser essa pressão para a seleção colombiana. Agora, futebol por futebol, eu não consigo apontar a Argentina como favorita, não. Eu acho que a gente vai ter um jogo muito legal, vai ter um jogo disputado, equilibrado. Não acredito que a Colômbia, apesar de ver a camisa de um time tricampeão mundial do outro lado, vá jogar, né? vai mudar muito as suas convicções, sua ideia de jogo. É um time que vai jogar para frente. Então, olha, tem tudo para ser uma final muito legal. Aliás, vão ser duas finais muito legais, né? Tanto a da Euro como a da Copa América, por fatores em alguma medida parecidas, como lembrou o Gustavo, né? Mas também do ponto de vista técnico. E para mim, no domingo, tanto à tarde como à noite, com uma seleção que tem jogado bem melhor do que a outra seleção nessa competição. Isso vale tanto para a Espanha como para a Colômbia. E só mais um detalhe, né? A gente falou muito da questão do Rames. O que os jogadores da Argentina têm falado sobre o que eles querem fazer pelo Di Maria, porque é isso, o Di Maria já confirmou, é meu último jogo pela seleção e tal, e ele é um cara também muito respeitado, muito querido, também entra nessa categoria de ídolo de muitos dos jogadores ali. Então, eu acho que vai ser um jogo muito importante por causa dele também, né? E vai ser muito simbólico. O Jean citou o jogo do Maracanã que mudou tudo. 1-0 gol dele. Golaço por cobertura. Só é um cara que fez gol de título olímpico, é um cara que, pô, fez uma Copa do Mundo brilhante em 14 e fez muita falta na final, porque era desfalque, enfim. E fico pensando no nosso querido fã do esporte que vai ficar bravo que o Jean e o Alex estão com É, agasalhos da Argentina, né? Coincidência. Puxa vida.